Paz seja com todos vocês, abençoados irmãos em Cristo, de todo o Brasil e de todo o mundo. A mensagem que trago hoje para vocês é um realce, um complemento, uma explicação sobre duas parábolas dentro do contexto de Lucas 14. Em um vídeo que eu gravei com o título de Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-o. Tem duas parábolas dentro desse contexto que às vezes as pessoas não entendem sobre parábolas. Rapaz, tem algumas passagens da Bíblia que eu leio, mas eu não entendo direito. Tem parábolas que o Senhor Jesus explica. Ele conta àquela multidão da época e quando é depois, ele chega para os seus discípulos, os seus apóstolos e as revela. Outras não. Outras, no final tem. Quem lê, entenda. Você tem que ler todo o contexto para entender a verdadeira mensagem que elas querem dizer. É no caso dessas duas. Vamos fazer uma releitura de Lucas 14, do versículos 25 ao 33. E depois a gente toca no assunto e as explica. Certo? Vamos lá. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhe declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que as contemplarem inacabadas zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000. Se chega à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Duas parábolas que tem dentro desse contexto, dentro do assunto. Duas parábolas. A da torre e a do rei. A da torre. O que Cristo quer nos dizer com essa parábola da torre? O que engloba? Qual é a mensagem que engloba dentro desse texto? O que ele quis nos dizer com isso? A mensagem que engloba essa parábola é que muitas pessoas, hoje em dia, vêm aceitando a Cristo de boca, mas não de coração. Ele, quando fala essa parábola, ele quer nos fazer refletir a você enxergar e entender a responsabilidade, o peso do discipulado sobre sua vida. Que você não pode tomar uma decisão precipitada, uma convenção insincera, não. Você tem que saber a responsabilidade, o peso, a honra que é servir a Cristo. E você não pode o servi-lo de qualquer forma, de qualquer maneira. Você tem que pensar, refletir a responsabilidade, o peso, a honra que é segui-lo. Para não correr riscos futuro com a sua decisão impensada, insincera. Como assim? Muitas pessoas hoje em dia se convertem só de lábios, mas não de coração. Um exemplo que pode se encaixar perfeitamente, aconteceu comigo e acontece em muitos outros templos. Vou contar essa história para vocês verem como tem a ver com essa parábola. Hoje eu tenho quase 40 anos, na época eu tinha uma média de 22 anos. Estava estudando ainda. Aí uma colega minha chegou e me convidou. Rapaz, vamos para a igreja. Aí eu disse, vai ter um encontro jovem, tal dia. Você vai? Eu disse, eu vou. Eu fui, mas não fui só. Levei o desconhecido comigo. Uma igreja pentecostal.
Até hoje está no mesmo local. E eu fui até lá com eles. Chegando lá, adentrando a igreja, a gente foi se sentar nas cadeiras, os obreiros, não, sentem aqui. Tem igrejas que têm um local específico para visitantes. E principalmente visitantes não cristãos. Aí, sentamos, foi eu, 3 colegas e eu. A média foi. Já está com tanto tempo, eu não me lembro bem se foi 2 ou 3, mas não vem um caso. E lá começou os louvores, bonitos. Depois, o pastor começou a sua mensagem. E lá, depois da mensagem, ele perguntou quem queria aceitar a Cristo. Aí vejam só. Aí veio os obreiros. Aí os obreiros veio. Um pro meu lado e outro pelo lado dos meus colegas. Aí começou a pressão. Muitos hoje têm aceitado a Cristo por pressão. Mas não uma conversão sincera. Mas sim sincera. De boca, de lábios, mas não de coração. Aí veio em cima. Vamos, rapaz, aceitar Cristo. Vamos aceitar Cristo. Vamos. Bora, vamos aceitar. É bom. É isso, aquilo. Aí o negócio todo é olhar assim, oxê. E um de um lado, outro de outro. Você não sabe o que poderá acontecer com você quando você sair daqui. Eu estou me jogando praga. Eu estava olhando, isso é modo de convidar ninguém para Cristo. Quando a mensagem penetra no seu coração como uma espada de 2 gumes de fato, você não precisa dessa pressão. Você aceita a Cristo de todo amor. Eu te aceito, Senhor, como Senhor e Salvador de minha vida. Não precisa de uma pressão dessa. Não precisa. Aí ele aqui, ó, vamos. Você não sabe o que poderá acontecer com você quando você sair daqui da igreja. Pode ser a sua última chance, a sua última oportunidade. Tudo bem. Nós não sabemos o que acontecerá conosco daqui a 1 minuto. Pois só, o nosso futuro só pertence a Cristo, não a nós. O nosso futuro só pertence a Cristo e não a nós. Está certo, mas não é dessa forma que uma pessoa chega até outra convidando ela para aceitar Jesus. Porque a mensagem foi dada. Se tocar em seu coração, não precisa uma pressão dessa. Mas muitas outras pessoas hoje em dia têm sentido a pressões. Não o que tocou, não o que tocou verdadeiramente seu coração, mas sim a pressão. Porque olhou na igreja aqui, ó, todo mundo se levantou, aí, menos ele ou menos ela. Olhou assim aí. Oxe, todo mundo foi, só eu fiquei. Aí, pô, se levanta. Não de fato, não de verdade porque tocou, não, porque todo mundo se levantou para não ficou envergonhado de não aceitar sozinho, ficar lá sozinho, aí foi e aceitou. Eu, naquele tempo, quando ele chegou até mim, e meus conhecidos, eu disse, ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Ainda não é chegada a hora. Vai chegar o dia. Se tiver, será. Um dia tudo bem, será. Mas ainda não é chegado o momento. E não aceitei. Porque não tinha tocado em mim. E nem nos meus conhecidos. Anos depois, foi que eu me converti. Mas não naquele momento. Mas tem muitos outros que aceitam no impulso. Aí o que é que acontece? Acontece como uma parábola que o Senhor disse. Aceita impensadamente, de qualquer forma, de lábios, mas não de convenção verdadeira. Não é instruído na fé verdadeira de Cristo, na responsabilidade, no peso que é o discipulado, a honra que é servir a Cristo, as responsabilidades que você assume, negar completamente o mundo, até a sua própria vida por ele. Não é ensinado assim. Aceita de qualquer forma e fica praticando atos ilícitos. Aí serve de quê? De zombaria para os ímpios, que não perdem a oportunidade de o acusar. Olha para o irmão, E é irmão, olha o que ele anda fazendo. Olha para irmão, E é irmão, olha o que eles andam fazendo. Tá vendo? Entendeu? Não é instruído verdadeiramente na responsabilidade que é servir a Cristo, porque você não pode servir a Cristo do jeito que você quer, e nem do jeito que eu quero. É o que a Bíblia diz, é o que o Senhor diz. Aceita um pensamento impensado, não pensa, não conhece, não se converte de fato, verdadeiramente, é de qualquer forma, aí fica praticando atos ilícitos, servindo de zombaria para os ímpios. É isso que essa mensagem engloba. Que você tem que pesar, entender a responsabilidade que é servir a Deus. A outra parábola, diretamente, literalmente, a do rei, que com 10.000 vê que não poderá vencer o de 20 e manda uma delegação ir de encontro a outra nação, pedindo uma aliança, uma paz, diretamente para nós hoje, retamente. O homem sábio, diretamente ela quer dizer isso. O homem sábio, prudente, é como esse rei. Vê que esse mundo não tem mais salvação, está perdido, o inimigo está derrotado, não há mais salvação nesse mundo, não há nada de bom, e se entrega verdadeiramente ao verdadeiro reino, ao verdadeiro rei, Cristo Jesus, a rocha. Ele vê que esse mundo não tem mais salvação, está perdido.
e vê que o único método de salvação, a única paz que poderá encontrar verdadeiramente é em Cristo Jesus, a sua rocha. E ele se entrega a ele, porque vê que isso aqui não tem mais futuro. Não há mais salvação na terra. Não há mais salvação. A única salvação verdadeira é no reino vindouro que vem, e no rei verdadeiro que está por vir, Cristo Jesus. E ele se entrega e busca a verdadeira salvação e paz na sua vida. É essas mensagens que engloba todo essas parábolas, esses capítulos. Entenderam? E vocês, que ainda não se converteu verdadeiramente a Cristo, busque a paz, busque o verdadeiro reino, a verdadeira salvação. O verdadeiro Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cristo Jesus. E é essa palavra que trago para vocês hoje, abençoados. Que Deus os abençoe. E vocês que ainda não se entregaram a Cristo verdadeiramente, entregue-se. Pois Ele está aqui, de braços abertos para recebê-los. Só depende de você. Deixe Ele entrar em sua vida, em seu coração. A paz seja com todos vocês. Que Deus os abençoe. A todos que me ouvem neste momento. Até a próxima. Amém.